Boa tarde. Para você que acompanha pela primeira vez o nosso programa, nós estamos no ar de segunda a sexta, abordando temas de interesse da mulher, sempre com uma história de superação e dicas de comportamento. Para você que deseja também conferir os programas anteriores, visite a nossa página no Facebook. Qual é a nossa página, Aninha? Você, mulher. Você, mulher? É só isso mesmo? Só isso mesmo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre doenças reumáticas. E para esclarecer dúvidas, eu recebo a reumatologista, a doutora Ana Beatriz. Boa tarde. Boa tarde. Tão novinha, parece uma menina, né? Obrigada. Daqui a pouquinho a senhora vai tirar bastante dúvidas nossas. E no segundo bloco, nós vamos conhecer a história da Natália Gomes, uma jovem que passou pelas drogas e vai nos contar sua experiência. Ana, dizem que não tem saída para as drogas, né? E teu marido esteve aqui esses dias contando. E tanto o Rogério quanto a Natália, o Rogério esteve aqui, falou um pouquinho e hoje a gente tem a Natália, né? Para mostrar que, graças a Deus, existe sim saída e solução. E a gente está aqui diariamente mostrando isso, que tem cura sim. Daqui a pouquinho. Nós vamos primeiro a uma matéria falando sobre as doenças reumáticas e voltamos com a doutora Ana. Você já ouviu alguém reclamar de dores nas articulações, braços ou pernas? A primeira associação que fazemos é que elas são decorrentes do nosso processo evolutivo, ou seja, são questões ligadas à idade. Mas não é bem assim. Quando falamos em reumatismo, nos referimos a um conjunto de enfermidades que afetam crianças, jovens e adultos, principalmente as mulheres. São doenças muito diversas, com incidência em faixas etárias muito diferentes. Tem algumas que são exclusivas de criança, tem algumas que são exclusivas de idosos e tem doenças que são mais incidentes em pessoas de 30 a 40 anos de idade. Dona Maria sabe bem o que é isso. Eu tinha dificuldade para tomar um coletivo. Às vezes eu ia andando, meu joelho dava aquele, como se ele tivesse deslocado, né? Aquela dor constante assim, é horrível, horrível. Ela sofre de artrose, um dos tipos mais comuns de reumatismo. Quem tem familiares com o problema tem grandes chances de desenvolver a doença. Às vezes não tem um fator externo, vem nas mulheres após a menopausa ou em torno dos 40 anos, um pouco antes da menopausa, nos homens também, então só a genética já pode fazer aparecer. Gabriel foi diagnosticado com artrite reumatoide juvenil no primeiro ano de vida. Quando faz assim, ó, dói. Apesar de fazer o tratamento há 12 anos, as dores são frequentes e o impedem de realizar as tarefas mais simples. Tá um pouco doendo as juntas, dói pra andar, às vezes pra mexer a mão, não tô conseguindo ir pra escola. Esse tipo de artrite atinge 1 em cada 1000 crianças, de acordo com estudos norte-americanos. A luta é diária. Você vê seu filho deitado e pedindo ajuda, você não tem o que fazer. Ele falava assim, quando ele tinha 6 anos, ele falava assim para mim: mãe, tira essa dor de mim, eu não quero mais sentir isso. Nos períodos de crise, Gabriel precisa de 3 injeções semanais de cortisona, um anti-inflamatório que pode causar o aumento de peso e o inchaço. A gente só fica torcendo pra ela ir rápido embora, porque não tem muito o que fazer. Eduardo tem 41 anos e também foi diagnosticado com artrose. Chegou uma hora que eu não conseguia mais levantar. Ele usou cadeira de rodas durante 6 semanas. A força para ficar em pé novamente veio da atividade física. Hoje ele caminha 12 quilômetros 3 vezes por semana. As dores ainda o acompanham, mas estão longe de afastá-lo do objetivo. Fazer a São Silvestre caminhada, os 15 quilômetros do percurso. Por causa da doença, as tarefas mais simples do dia a dia ficam cada vez mais difíceis. Como fazer para aliviar os sintomas? Será que existe um modo de prevenir a doença? Confira agora no estúdio do programa Você Mulher.
E aqui nesse programa você pode ligar e perguntar direto para a doutora. O nosso telefone é o 5644-5210. Eu queria começar perguntando o que é reumatismo, doutora? É uma pergunta bem importante, porque reumatismo, na verdade, é uma palavra ampla, né, para designar popularmente as doenças reumatológicas. Mas não é uma doença única. Na verdade, envolve mais de 100 tipos de doença e que são muito diferentes entre si. Como algumas têm uns nomes muito difíceis, os pacientes acabam simplificando, falar que tem reumatismo, mas as doenças podem ser muito diferentes umas das outras. E reumatismo é uma coisa realmente ligada só à idade? Não. Também tem essa crendice popular que reumatismo é doença de idoso, mas não é verdade. Pode começar em qualquer idade. Como a gente tem mais de 100 tipos de doença, então cada uma tem a sua faixa etária de início. Tem algumas que começam desde a infância e seguem o paciente por toda a vida. Tem algumas que começam na infância e são limitadas ao período da infância. Então, depois com a melhora da nossa imunidade, a maturidade da nossa imunidade, elas vão ficando quietinhas. Tem algumas que começam mais velhos, realmente, então osteoporose, osteoartrose já são doenças que costumam acometer mais os idosos. Mas o meio do caminho também pode ser acometido pelas doenças reumatológicas, sim. Depende muito de uma alimentação, tipo rica em cálcio? Algumas doenças, sim. Por exemplo, a prevenção da osteoporose, que deve ser feita durante toda a vida, ela envolve a dieta rica em cálcio, né? Tem muitos alimentos que têm cálcio, como verduras de folha escura, couve, por exemplo, mas a quantidade mesmo de cálcio é muito maior no leite, queijo e derivados. Então, uma alimentação rica nessa parte de leite e derivados é importante, tanto na fase da prevenção como já no tratamento. Então, a gente procura sempre incentivar o consumo, né, dos alimentos, porque é um cálcio, além de ser melhor, porque tem outros nutrientes junto com esses alimentos, ele tem uma absorção melhor. Né, o comprimido de cálcio absorve, claro, um paciente que não consegue ou não pode ingerir leite, a gente tem que suplementar com o comprimido, mas o cálcio que vem do alimento é sempre melhor do que a medicação propriamente. E a pessoa que opta pela alimentação rica em cálcio, a senhora estava falando aí do leite e tal, que quantidade seria essa diária? É uma quantidade que, assim, de começo assusta, né, mas a gente tem como ir colocando no dia a dia. Então, tem que ser no mínimo de 4 a 5 porções de cálcio. Cada porção seria um copo de leite grande, de 200 ml, um iogurte grande também, ou uma fatia de queijo com uma espessura de mais ou menos uns 2 dedos. E isso pode ser feito durante o dia como a pessoa preferir. Então, quem gosta mais de leite já pode amanhecer tomando ou leite puro, ou um achocolatado, ou a vitamina, ou mesmo o café com leite, desde que seja mais leite do que café, né? Tem pessoas que gostam, às vezes, de fazer durante o dia ou mais à noite, mingau, não gosta de comer na janta mesmo, então opta por um lanche, pode ser feito uma vitamina. Nos lanches também colocar sempre o queijo. Então, se a gente se organizar, cabe, né? Que na hora que fala parece ser muita coisa, mas organizando cabe. E quando a gente fala em leite, a gente está falando mesmo só do leite de vaca? A gente não substitui através do leite de soja? Agora a gente vê no mercado leite de arroz, leite de amêndoa, leite de tudo. Nada substitui o leite de vaca nessa questão de buscar o cálcio?
Substitui. O leite de vaca realmente é o que tem mais cálcio, né, dentre todos, mas existem, por exemplo, as pessoas que têm alergia ao leite de vaca, ou a proteína do leite, né? Então, pode ser optado pelo leite de soja. Apesar de não ter a mesma quantidade do leite de vaca, né, em cálcio, também já é um aporte importante. Talvez tivesse também que dar, então, privilegiar também a parte do queijo, o iogurte, não só o leite, e desses outros alimentos ricos em soja também. Soja tem bastante cálcio também. Os vegetais de folha verde, como eu já tinha dito, e dependendo da pessoa, se realmente for muito limitada a ingestão, aí talvez pensar na suplementação com base nos comprimidos mesmo. Ok. A Juliana do Rio de Janeiro tem uma pergunta para a senhora. Boa tarde, meu nome é Juliana, eu sou de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, e eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. É verdade que o reumatismo é uma doença tipicamente feminina? E o porquê? Boa tarde, Juliana. Tem várias doenças reumatológicas realmente que são mais prevalentes nas mulheres, mas não é exclusivo das mulheres, não. Tem, por exemplo, a gota, que é uma doença causada pelo excesso de ácido úrico no organismo, que tende a acometer muito mais os homens do que as mulheres. É que as mulheres costumam ir mais ao médico, se queixar mais, então tem um diagnóstico mais precoce, em maior número, mas pode sim também acometer os homens, dependendo da doença reumatológica. Doutora, eu queria voltar aqui no reumatismo. Ele causa mesmo deformidades? Alguns tipos causam deformidades, algumas vezes até incapacitantes, como a articulação constantemente inflamada, ela vai perdendo a sua função. Então, por exemplo, o punho, que é uma articulação super importante para a gente, se ela permanecer constantemente inflamada, a partir de um certo tempo vai unificar o osso do braço com o osso das mãos, né? Do antebraço com a mão. Então, vai perder este movimento, que é super importante para a gente, né? Ele vai ficar fixo. Porém, hoje em dia, existem dezenas de medicações, inclusive acessíveis no SUS, para o tratamento das doenças reumatológicas. Então, não existe por que uma pessoa continuar evoluindo, permanecer inflamada dessa forma, até chegar a essa fase tão incapacitante. E doutora, ela causa invalidez? Pode causar invalidez? Pode causar, se ela ficar com essas deformidades constantes em várias articulações, pode sim levar a invalidez. Por isso a necessidade do exercício. O exercício também é importante, é fundamental. Na verdade, ele faz parte do tratamento de todas as doenças reumatológicas, né? Algumas precisam de medicações, às vezes potentes, também para o controle, mas o exercício previne um encurtamento dos tendões, a fraqueza da musculatura. Então, está indicado, claro que deve ser individualizado, não é o mesmo exercício para todos os pacientes e cada fase da doença vai exigir um pouquinho mais ou menos, realmente. Exatamente, tem que ser individualizado, né? O exercício para o paciente com doença reumática. E existe um profissional para essa área? Os educadores físicos têm estudado bastante agora também, eles estão se envolvendo bastante, os fisioterapeutas também, então eles estão entrando em vários estudos, trabalhando e pesquisando pacientes com doenças reumáticas e isso faz com que a prescrição seja melhor, seja individualizada, porque o exercício para uma pessoa que não tem nenhuma doença reumática é diferente para quem tem. Então, a evolução, tanto, por exemplo, prescrição de exercícios com peso,
né? Deve começar bem mais leve para um paciente com uma doença articular e evoluindo, às vezes, muito mais devagar do que para um paciente que não tem nenhuma doença, para que não piore, para que não agrave os sintomas de dor ou de inflamação das articulações. E nessa questão do tratamento do reumatismo, é uma coisa assim, para toda a vida, ou a pessoa melhorou o sintoma ali, aquela dor, aquela pressão nas articulações, já pode parar? Depende. Tem algumas doenças que têm um curso curto mesmo. Então, por exemplo, uma tendinite no ombro, então pode ser resultado de um esporte que não foi feito da forma adequada, ou um serviço diferente que a gente fez num dia e machucou o tendão. Então, aí sim pode ser algo mais limitado. Fez o tratamento, deu uma fortalecida naquela musculatura e segue a vida normal sem nenhum problema. Mas tem algumas doenças que realmente são crônicas, assim como a hipertensão, o diabetes, então que vão exigir um acompanhamento e um tratamento, sim, a longo prazo, muitas vezes para o resto da vida. Como qualquer outro problema de saúde, ninguém deve se automedicar, né? O remédio que deu certo para a vizinha, vou usar também. Exatamente. Até porque é contraindicação, né? E as reações que a gente estava comentando aqui são importantes, né? Sim, a gente vive sempre numa balança, né? Então, o medicamento, ele tem que ajudar naquela doença que está sendo tratada, mas uma porção de outras coisas tem que ser vigiadas, né, no organismo. Então, um medicamento que às vezes é muito bom para tratar uma doença reumatológica, ele pode dar complicações no fígado. Então, o fígado tem que ser vigiado com alguns exames para fazer essa balança ficar equilibrada, né? Não colocar tanta força para melhorar uma coisa e causar problemas em outro órgão. Doutora, nós temos uma pergunta aqui. A Abigail ligou aqui para a nossa produção, lembrando que o nosso telefone é 5644-5210. Ela é lá de Tiradentes. Ela tem dores nas juntas e tem reumatismo. Ela quer saber qual o melhor tratamento. A primeira coisa e fundamental é consultar um médico, de preferência um reumatologista, para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Como a gente falou no início, o reumatismo é um nome muito amplo, né, dado a um grupo, na verdade, de doenças e não uma doença específica. E tem muitas doenças que podem cursar com essas dores na articulação. Então, o tratamento é individualizado a depender da doença que ela tiver. Então, acho que o primeiro passo fundamental para ela é consultar um reumatologista para entender direitinho qual que é o tipo do reumatismo dela e poder fazer esse tratamento individualizado. E tem outra também, a Valquíria, pelo que ela relata aqui, ela também ligou e ela já teve reumatismo. Ela quer saber se pode voltar. Também depende, né? Tem alguns tipos de reumatismo próprios da infância, que quando a gente tem a melhora da imunidade, o desenvolvimento, eles desaparecem, ficam quietinhos lá na época da infância, né? E tem alguns que não, que exigem, que começam na infância, mas realmente evoluem, atravessam toda a fase adulta, né? Então precisa desse acompanhamento e também não invalida ela ter tido um tipo de reumatismo na infância e atualmente está evoluindo com outro, né? Então, no caso dela, também seria interessante uma consulta direcionada para avaliar qual que é o problema dela no momento. Então, tanto a Valquíria quanto a Abigail, né? Fica a dica aí, né? Vocês procurem um médico para se cuidar, né? E, doutora, qual é a diferença entre artrite e artrose? É também uma dúvida muito frequente no dia a dia dos pacientes. A artrite corresponde à inflamação da articulação. Então, falar em artrite em si, a gente só está dizendo que aquela junta está inflamada. Então, se você tropeça, cai, bate o joelho, seu joelho inflama, é uma artrite. Porém, ela vai ser autolimitada, que foi só pela queda, só por aquele machucado inicial, e vai se resolver muitas vezes sozinha, só com o uso de alguma medicação para dor. Mas tem algumas doenças que cursam com a inflamação crônica das articulações, mesmo sem ter nenhum trauma, nenhuma queda.
né? Esses exigem um tratamento mais direcionado. A artrose, ela é o desgaste da articulação. É mais comum em joelho, em quadril e também nas mãos. E vai havendo uma degradação dos tecidos da articulação, principalmente a cartilagem, e vai causando esse desgaste da articulação como um todo. A artrose também pode inflamar. Então, um paciente que tem, por exemplo, uma artrose de joelho, pode ter uma fase em que fica com artrite, mas não que ele tenha mudado de doença, é porque a artrite é a inflamação. Então, ele pode inflamar, ter aquela artrite que vai ser medicada, vai ser tratada, e ele vai voltar ao estado basal dele da artrose. Como uma pessoa pode chegar à conclusão de que ela tem algum problema de doença reumática? Que sintoma ela necessariamente tem que ter para ser um alerta para ela buscar a ajuda de um profissional? Olha, se a gente for falar de todos os sinais e sintomas aqui, dá programas a fio, né? Porque o mais comum realmente são o comprometimento articular, mas tem muitas doenças que se manifestam em outros órgãos. Então, às vezes pode acometer primeiro pele, olho, rins, pulmão. Então, pode começar de várias formas, mas para a gente simplificar um pouquinho, falar mais da parte articular, normalmente uma articulação que incha ou que dói sem nenhum trauma precedendo, né? Dores e inchaços das articulações que perduram, então passa 1, 2, 3 meses e aquela articulação continua ali inchada, inflamada. Quando tem mais de uma articulações, né, várias sendo acometidas, ou quando tem um ritmo que a gente chama mais de inflamatório, que é quando a dor é pior no momento em que a pessoa fica parada, né? Então já acorda com dor e que vai melhorando com o movimento. Então, até a descrição dos pacientes parece que vai esquentando durante o dia e aí vai melhorando. Isso chama mais atenção também para uma doença reumatológica. Ana, nós temos outra pergunta? Temos muitas. A Sônia de Minas Gerais, ela quer saber se reumatismo no sangue tem cura. Reumatismo no sangue também é um termo que se popularizou, né? Por quê? Porque como nós temos mais de 100 doenças, algumas têm exames específicos, né? Que a gente faz aquele exame laboratorial, a coleta de sangue e o exame vem positivo. E tem várias doenças que, apesar de existirem e necessitarem de um tratamento, não aparecem em exames de sangue. Então, as pessoas costumam achar que quando aparece no exame de sangue é mais grave do que os que não aparecem. Não. As doenças reumatológicas, elas vão muito além dos exames de sangue, exames de imagem. Então, tem algumas doenças que incomodam muito, comprometem muito a qualidade de vida do paciente e tem todos os exames de sangue normais, todos os exames de imagem normais. Então, mais importante do que avaliar um exame de sangue, um raio-x, uma ressonância, é parar, ouvir o que o paciente está sentindo, tentar entender o quanto isso interfere na vida dele e aí sim complementar com o exame físico, que também é muito importante, e daí partir para os exames de sangue e os exames de imagem. Então, não necessariamente porque ela tem algum exame positivo, ela vai ter uma doença mais grave do que outras pessoas que não têm esse exame positivo. E o inverno agora chegando, é comum a senhora receber mais pacientes no consultório se queixando de dor? Sim. Apesar de até hoje não existir nada comprovado cientificamente que as dores articulares pioram no inverno, é verdade. A prática diz que sim, porque a maior parte dos pacientes piora, né? Tem até a crendice da previsão do tempo. Não, minha mãe é uma fiel, olha, o tempo vai mudar, estou com dor no meu braço. E muda mesmo. E muda. Né? Então, até muitos pacientes que estão bem, que estão estáveis, ótimos da doença, no inverno eu opto por não mexer na medicação, porque eles reclamam mesmo de uma piora. Então, não tem comprovação, mas que é verdade, é verdade. Doutora, eu não sei se eu esqueci de fazer alguma pergunta importante que possa estar esclarecendo quem está nos assistindo.
Quais são as perguntas mais frequentes? Alguma que eu tenha esquecido aqui? A senhora fica à vontade, por favor, Claro. para esclarecer. Uma pergunta muito importante, né, que foi feita é a questão da idade, porque tem realmente este preconceito que só idoso, né, tem doença reumatológica. Nós vimos na matéria ali uma criança, né? Exatamente. Então, para não perder esta janela de oportunidade, porque tem muitas doenças que, se tratadas logo no início ou com poucos meses de início, tem uma evolução excelente e que, claro, né, exigindo alguns cuidados, algumas medicações, o paciente tem condição de ter a sua vida normal, tanto da parte de trabalho quanto da parte social, né? E se às vezes fica achando que vai passar, que é uma coisinha boba e a doença vai evoluindo e às vezes acontecem as deformidades, muitas vezes incapacitantes, e o paciente chega num estágio para tratamento que a gente não consegue mais reverter aquele dano que já está instalado. Doutora, foi um prazer conversar com a senhora. Espero tê-la aqui novamente, conversando até sobre um assunto que a gente até comentou que é muito importante, dor nas costas, né? Tem vários assuntos. Tem vários. Então, a gente espera recebê-la novamente. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco com a Natália. Realizar um sonho é o que aconteceu com a minha vida. Eu sou baiana, nasci em Vitória da Conquista, mas com 15 anos fui para Salvador e eu tenho 22 anos aqui em São Paulo. Eu não troco essa loucura de São Paulo por nada. Bom dia para todo mundo. A minha empresa é uma empresa de comunicação e eventos. Respiro isso 24 horas. Para Marta, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem férias. Então, assim, eu amo o que eu faço. Em tudo eu vejo uma coisa bem bacana. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu não consigo ver coisa ruim em nada. Até as coisas ruins eu consigo ver que pode dar um jeito e pode se tornar uma coisa boa. O que eu estou falando é meu retrato, é a minha vida, é a minha fotografia. Eu sou assim. Eu sou mãezona. Eu sou mãe por opção. Ser avó, para mim, é uma coisa bela. É uma descoberta nova. Eu me transporto com eles. Eu quero todos os meus filhos, meus netos, minha família, todo mundo embaixo das minhas asas. A família, para mim, é o equilíbrio, é o chegar em casa, é o final de semana, é o meu eixo. Para mim, felicidade está muito ligado à paz. E não é aquela paz por fora, é a paz por dentro. É você ter a serenidade de saber ultrapassar as tempestades, quebrar os muros e as barreiras que aparecem na sua vida e nada disso atrapalhar a sua paz. Isso para mim é felicidade. Depois que eu resolvi trazer minha empresa para junto de casa, é bom demais porque eu tenho tempo livre para curtir, para poder andar, para poder fazer o que eu gosto. Quando eu olho essa natureza maravilhosa, esse sol, esse espaço, eu acredito mais e mais ainda em um ditado que eu falo sempre: tudo vai dar certo. Eu sou uma mulher realizada em tudo. Tenho família feliz, empresa feliz, clientes felizes. Eu sou feliz. Eu sou Marta Barreto, publicitária, empresária, mãe, avó, esposa. Eu sou a Universal. Boa tarde, Natália. Eu estou aqui com a Natália. Natália, conta pra gente um pouquinho como foi a tua adolescência. Então, eu já cresci no meio de muitas brigas. Na minha casa, eram muitas brigas entre o meu pai e a minha mãe. Então, eu já cresci com muita raiva, com muito ódio, muito revoltada com aquela situação. Então, e meu pai era muito ausente por conta das brigas, então ele saía muito. Então, eu ficava
tinha muita ausência do meu pai. E nesse período foi quando... Nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. 11. Isso. E mais ou menos nessa época foi quando a minha irmã nasceu. Então eu já tinha a ausência do meu pai. Quando a minha irmã nasceu, aí eu pensei, agora eu não tenho mais a minha mãe, porque ela vai ter que cuidar da minha irmã. E aí eu fui começar a procurar alguma coisa para poder me fazer feliz. Porque até então na minha casa só tinha brigas, eu era muito triste, ficava com muita raiva. Então eu chegava na escola, tinha sempre aquele grupinho de pessoas que estavam ali na hora do intervalo, tal, fumando, dando risada. E eu sempre fui uma criança muito descontraída na escola. Então eu falava muito, eu brincava muito. E por conta das brigas em casa, muitas das vezes eu chegava em casa, na escola, quieta. Então o pessoal via aquilo e falava, não, tá acontecendo alguma coisa com a Natália. Então um dia chegava e falava assim, não, vem cá, experimenta um pouquinho, você vai esquecer dos problemas. E só uma perguntinha, quando você olhava esses jovens, né, tudo usando droga, feliz, rindo, você realmente tinha a sensação de que eles estavam felizes? Tinha. E eram jovens também que vinham de uma família feliz, tudo resolvidinho, tudo bem? Não, depois que eu comecei a me envolver com eles, que foi quando eu comecei a usar mesmo a maconha, né, no caso, então a gente começou a ver que cada um tinha um problema. Então a gente saía muito para baladas, muito para festas, começamos a se envolver também com álcool. Então eu mais ou menos percebi que cada um tinha um problema diferente. Um era com os pais, outra porque o pai era separado da mãe, outra porque não conseguia alguma coisa. Então eles tentavam preencher o vazio, assim como eu tentava, com festas e com as drogas. E até um certo momento a gente se sentia bem. Na hora que estava ali na festa, sobre o efeito da droga, sobre o efeito do álcool, era mil maravilhas. Era risada, era brincadeira, mas quando chegava em casa, tinha o mesmo problema. Que sentimento você tinha em relação aos seus pais? Eu odiava muito meu pai por conta das brigas com a minha mãe. Porque ele brigava com a tua mãe? Brigava muito, a ponto de querer matá-la. Então, eu com meus 9, 10 anos, estava ali tentando apartar a briga de dois adultos. E em relação à tua mãe, qual era o sentimento que você tinha? A minha mãe era, como ela ficava muito, brigava muito, meu pai brigava, ela brigava também. Então era como se ela fosse culpada por causa das brigas. Eu sentia como que ela também fosse culpada de tudo. E quando a minha irmã nasceu, que ela me deixou sozinha, aí pronto, aí que cortou a relação total entre eu e a minha mãe. Eu não falava com ela, ela não falava comigo. Então ficou assim, eu não gostava de ninguém em casa. Não gostava da minha irmã, porque até então eu pensava que ela tinha roubado a minha mãe. Não gostava da minha mãe e do meu pai por causa das brigas. Então aquele ódio daquelas brigas, eu não gostava de ninguém. Então eu chegava em casa, praticamente era só para dormir. Não ia porque eu não gostava de ninguém. Então eu passava mais tempo na rua do que em casa. Aí você saía final de semana, ia para as baladas e buscava nessas baladas, nas drogas, o que exatamente? Preencher aquele vazio que eu sentia em casa. Porque tinha pessoas que você olha e fala assim, nossa, mas é tão feliz em casa, se dá tão bem, e por que eu não tenho isso? Então, para poder preencher aquele vazio que tinha dentro de mim, aquela felicidade que eu não tinha em casa, então eu procurava com os amigos. Então, aquele prazer de estar ali, um monte de gente rindo, um monte de gente dançando, um monte de gente brincando. Então, dava aquela alegria, aquele prazer, né, de estar ali no momento. O efeito das drogas, para quem já usou, sabe que parece que você está em outro mundo, você esquece de tudo. Então eu estava ali fumando, estava ali bebendo, todo mundo rindo, brincando, descontraindo. Aí como a gente falava, né, ficava com muitas pessoas na balada, então trazia aquela felicidade que eu não tinha em casa. Momentânea. Exatamente, era isso que eu procurava. Uhum. E conta mais um pouquinho, aí você viveu assim quanto tempo? Eu comecei a usar as drogas com 11 anos. Ficou usando droga quanto tempo exatamente? Foi dos 11 aos 16. Meu Deus, uma criança, né? 11 anos. E essa droga, você conheceu onde? Te apresentaram onde? Na escola. Um lugar que os pais deixam os filhos com segurança. Aparentemente, né? Hoje em dia até eu acho que os pais já conseguem entender que não é muito por aí, né? Não é muito por aí, né? Mas com 11 anos, há quanto tempo atrás isso? A gente está falando de... Agora eu tô com 23, então 7 anos, 6 anos. Não muito tempo, né? É. Aí você ficou com essa turma, você saía, sua mãe te aconselhava, te orientava? No início sim, porque
para poder manter o vício das drogas, do álcool, para poder sair para as baladas, eu precisava de dinheiro. Eu, com 11 anos, não trabalhava. Então, aquele grupinho de amigos, a gente começou a roubar. Roubar? A roubar. Então, eu roubava tanto dentro da minha casa, como parentes, como amigos e como pessoas desconhecidas. Com 11 anos? Com 11 anos. 11, 12, foi gradativamente, né? Então, aí eu... E você vem assim, por mais que houvessem brigas na tua casa, sua família tinha princípios, assim... Seu pai não te dava esse exemplo, não saía roubando, nada disso. Não. Você tinha princípios dentro de casa. Tua mãe Sim. provavelmente te ensinava, te passava isso. E como ela reagiu quando soube que a filha dela estava roubando? Não, foi o fundo de poço para minha mãe, porque ela descobriu quando as pessoas começaram a chegar na minha casa e falar que eu tinha roubado. Então, vira e mexe, batia alguém em casa. Ó, a Natália acabou de entrar na minha casa e fez isso. Eu acabei de ver a Natália fazendo aquilo. Então, chegou um ponto que a minha mãe olhou para mim e falou assim, o que aconteceu com você? Eu não estou entendendo. Você tem tudo dentro de casa, nunca te faltou nada, aí você chega e começa a fazer isso? É como se existissem duas pessoas em um corpo, né? Porque a mãe olha e fala... Não foi essa, não é minha filha. Cadê aquela Natália? Até porque para a mãe, Ana, filho sempre um bebê. Filho é sempre uma criança ingênua, pura e se surpreende quando se depara com uma situação como essa. Porque eu acredito que por mais que existissem as brigas, ela te poupava de algumas coisas, né? E preservava algumas coisas, né? Te passava os princípios que a dona Fátima comentou, né? O que era certo, o que era errado, o que ela planejava para você, o seu futuro, né? Ela te ensinava. E aí, de repente, ela olha e fala, meu Deus, tudo que eu fiz, tudo que eu poupei, ou eu procurei poupar a Natália, deu tudo errado, né? Foi. E a Natália se perdeu. E agora está aqui, me apresentando um futuro que eu jamais imaginei para ela, né? Dos vizinhos, eram vizinhos, você roubava ali, a vizinhança. A vizinhança inteira, praticamente. Tanto dentro de casa, como amigos da família, tudo. O que me dessem oportunidade para eu pegava para poder vender, para poder sair, para comprar as drogas. Uma criança, né? 12 anos. E a sua história nos faz pensar dos dois lados, porque tem o seu drama. Seu drama como jovem, vazia, buscando se preencher, buscando compensar a tristeza que vivia dentro de casa. E tem o drama também da tua mãe. Porque você não vai mencionar isso aqui, né? Até porque só quem é mãe sabe a dimensão que isso tem de uma decepção. Mas nós temos uma matéria que fala sobre isso. Vamos assistir e já voltamos com a Natália. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Esse trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade ilustra muito bem o sofrimento de várias mães que têm a pedra do crack na vida de seus filhos. Dor, a maior do mundo. É como se houvesse facas me cravando no peito. Eu vejo meu filho se definhando na minha frente. Eu não posso fazer nada. É uma coisa desesperadora. E em Pelotas parece que as pessoas não acordaram pra isso. Felicidade, eu não tenho felicidade, eu acho. Ter que morrer, nascer de novo pra ver se eu acho felicidade. Que eu não tenho. Cansei de ir buscar meu filho em lugares que, até perigando a minha vida, eu fui buscar ele, para tirar ele daquele rumo que ele estava, mas não consegui. Ele veio parar aqui. Um subproduto da cocaína barato e de fácil acesso. O crack atrai cada vez mais jovens em todo o Brasil. O Ministério da Saúde estima que existam aproximadamente 2 milhões de usuários de crack no país. Independente da classe social ou cultural, a pedra atinge a todos. Ela vicia imediatamente, ela destrói imediatamente, ela corrói mentalmente, emocionalmente. Um vício devastador que destrói sonhos, famílias, sentimentos e só causam dor, degradação e violência. Ele quer, então ele força a situação, aí ele vai pra cima. No momento que ele ia sair pra rua e a gente não queria que ele saísse, ele deu um pontapé na porta. Ele me deu um empurrão e eu caí aqui. Essas mulheres vivem o mesmo drama, buscam uma saída para tirar seus filhos do vício do crack.
Em suas casas, o sinal da devastação e solidão. Faltam mobílias e eletrodomésticos que foram roubados pelos filhos. Nessas casas, faltam até mesmo membros da família que não querem viver o drama e a agonia de conviver com um drogado. Uma fruta estragada que ninguém quer, só a mãe que quer. Porque tem muito caso aí que nem pai quer. Agora a mãe não desiste. O filho pode ser ladrão, o filho pode ser bandido, a mãe está sempre lutando. Penso eu que, pelo fato de eu ter me separado, que ele não aceitava a separação. Lucas também se justifica com a ausência do pai. Eu não tô negando, Lucas. Eu acho que tu é meu filho, eu sou responsável por ti. Quem tem casa hoje? Só tem casa, vocês têm casa hoje, eu tô morando com a minha cunhada. Exato, meu filho. E tu acha que tu não tá doente, ele não acredita que isso é doença. Olha, me fala doença que eu tô. Te pedir coisa pra comer é doença. Te pedir dinheiro pra pagar a luz é doença. Mas, cara... Aí quando eu fumo uma pedra, é por causa que eu não tenho. Meu pai tá lá, ó. Eu vejo, mas meu pai nunca mais viu meu pai. A irmã de Lucas é enfática em responder se acredita no irmão. Não acredito. Porque é tudo um conto. Ele te conta uma coisa, só que a metade, a maior parte, 99% é mentira. Ou ele vai acabar morto por traficantes, ou ele vai acabar morto pela deficiência mental que ele vai acabar. Nesses casos, quase sempre é a mãe que sempre acredita na recuperação. Palavras não descrevem a dor de uma mãe. Só que eu acho que nenhuma mãe que tem um filho nessas condições deve desistir. Deve lutar até o fim. E é o que eu vou fazer. Eu acho que nenhuma mãe que tem um filho nessas condições deve desistir. Deve lutar até o fim. E você pode participar do nosso programa através do telefone 5644-5210. Inclusive, já tem a ligação da Inácia. Ana, você atende, por favor? Atendo. Eu sou a Inácia Maria dos Santos, moro na Missionária, estou passando por dificuldade, está sendo muito difícil para mim. Tenho um filho nas drogas, que ele está se acabando nas drogas. Me ajude, por favor. Oi, Inácia, com certeza nós também vamos orar por você e por ele, mas fica prestando atenção no testemunho da Natália, que também vai te ajudar. E assim como ela venceu, você também vai ouvir que ela pôde nos contar aqui no intervalo, que a mãe dela orou. Então, eu te oriento a fazer o mesmo, se você puder, tiver condição. Você mencionou que você mora na Missionários, então, se for essa Missionários aqui próxima à igreja, venha buscar por ele, você vai receber uma orientação com sabedoria, com certeza você vai poder ajudá-lo, tá? Que assim como a mãe da Natália pôde ajudá-la e hoje ela está aqui testemunhando. E Ana, só uma coisinha, você até falou assim, se você puder e tiver tempo, mas é uma questão de necessidade. Você que é mãe, você tem necessidade de fazer isso pelo seu filho. Não espera a coisa agravar para buscar socorro, não. Venha logo. E você tem aí domingo agora, você tem às 3 horas da tarde, né, Ana, teu esposo? A gente menciona se você puder, porque às vezes é muito fácil, a pessoa coloca assim, meu filho está assim, meu filho está assado, mas Deus sabe. Eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas está na mão de Deus. Mas não está só na mão de Deus. Não. Está na mão dela, né? Então, quando a gente, no caso quando eu mencionei, se você puder, eu também penso assim, né? Que quando a pessoa quer, tudo é possível. E a gente, quando a Natália comentou, todos nós, independente de religião, nós já temos uma profecia, né? Já nos foi dada uma autoridade que nós podemos... E mãe, então, tem uma autoridade sobre o filho de abençoar. De abençoar.
E não perca tempo, faça uso dessa autoridade. Talvez você, mas precisa ir na igreja? Realmente tem que ir na igreja? Não, você tem que exercitar essa sua autoridade desde já. Mas quando a gente chama para vir à igreja, é para você ter um auxílio, um ambiente que vá aumentar a sua fé. E por que a gente chama? Para que ela entenda. Até agora, do jeito dela, não deu certo. Porque a mãe chora, a mãe pede por favor, implora ao filho, e não adianta. Não adianta, esse não é o caminho. Você se torna chata, seu filho vai começar a evitar chegar em casa e te encontrar, vai querer ir direto para o quarto, se trancar, que eu acredito que era o que você fazia, né, Natália? Sim. Porque sermão não adianta. E tudo que a gente faz com a força do braço acaba se cansando, né? A gente chega uma hora que quem está ouvindo cansa, quem está falando cansa, e o normal é a gente desistir. Quem está ouvindo, eu não aguento mais ouvir, eu quero desistir. Quem está falando quer desistir. Então, o que a gente está apresentando aqui para você é um ser que não desistiu nunca, né? É o que o Rogério passou e hoje, através da cura, apresenta essa cura para o seu filho. Então, por isso que eu estou te convidando. Todo domingo às 15h, aqui na Avenida João Dias, 1800, nós estamos das 15h, aí o culto termina às 4h, mas a gente fica até o horário necessário atendendo. Então, você querendo, após o término, você pode procurar tanto o Rogério quanto a mim para a gente falar com você, tá? E nós vamos ver que essa história da Natália, esse vazio, essa busca de preencher essa agonia que você tinha de ver sua família brigando, isso tudo foi resolvido, você vai contar. Mas vocês também vão ver isso que nós estamos comentando aqui, o valor, a força que há na oração de uma mãe. Não é isso que aconteceu com você? Natália, conta um pouquinho. Porque quem foi primeiro buscar ajuda para mim na igreja foi a minha mãe. Foi quando ela viu que escapuliu da mão dela, não tinha mais jeito, você estava perdida. E foi como vocês citaram, né? Ela falava muito, não faz isso, isso é errado, você vai para o mau caminho, vai acontecer coisas que você não vai gostar. E ela falava e eu não queria ouvir. E você como filha, você pode falar melhor até para quem está nos assistindo, Natália, a mãe que tem usado dessa estratégia, né, de tipo, dar um sermão para o filho, o que isso causava em você? Nada. Nada, era indiferente, totalmente. Porque eu saía, então quando eu voltava eu já tinha na minha cabeça que eu ia chegar e ela ia falar. E do mesmo jeito que ela ia falar, eu ia sair de novo e ia fazer. Porque conforme ela ia me dando sermão, eu já não gostava dela. Eu já tinha o ódio por causa de tudo que estava acontecendo. Ela ainda vinha falar, ia querer me dar sermão, aí era pior. Era aí que eu queria sair mesmo, era aí que eu queria ir atrás de alguma coisa que dentro de casa eu não tinha. Então conta pra gente como isso mudou. Então, ela foi primeiro e começou a buscar por mim na igreja. Então, ela parou de falar. Todo aquele sermão, aquelas broncas que ela me dava antes, quando ela começou a aprender aprender a usar a fé, ela parou de falar. Então, eu chegava em casa, já esperava ela falar alguma coisa, só que ela não falava nada. E você estranhava nessa altura? Lógico, eu chegava e falava, por que ela não falou nada? Mas tá bom, melhor assim. Só que em algum momento eu senti falta daquilo. Porque eu falei, por que a minha mãe não está falando mais? Teve mais valor quando ela parou? Quando ela parou de falar. Porque aí vem aquela preocupação, será que ela me largou? E a gente volta, Ana, a tocar no assunto que o bispo comentava ontem do silêncio, que o Espírito Santo trabalha no silêncio, né? Por que sua mãe se calou? Porque ela começou a confiar em Deus, ela começou a confiar que Deus iria fazer aquilo que ela não estava conseguindo até então, né? E é onde muitas mães erram, muitas mães. E se esse tem sido o seu costume de ficar atrás do filho, reflita, veja que assim, olha o resultado. Se você parar e pensar no resultado, você está satisfeita com o resultado? Não. Então, para de fazer a mesma coisa, porque as mesmas coisas geram os mesmos resultados. Uma atitude diferente vai trazer uma resposta diferente. Foi o que a mãe dela fez. Ela parou.
falou, não vou. E aquilo, ela começou a confiar em Deus e aquilo, Deus foi agindo dentro de você, né? Foi agindo. Tanto que as brigas na minha casa continuavam. Só que começaram a voltar para mim. E aí eu, pronto, falei, agora realmente eu tô sozinha. Minha mãe já não me dá conselho. E aquelas brigas voltaram para mim, foi aí que eu decidi ir para a igreja. Não porque a minha mãe estava me obrigando aí ou ficava mandando eu ir para a igreja, mas eu quis ir para a igreja. E aí eu fui e ouvi. E lá na igreja teve um relato de uma pessoa que estava contando... Quanto tempo? Só uma perguntinha. De quando sua mãe se calou para esse dia que você resolveu ir na igreja? Olha, eu acho que foi em torno de um ano. Mais ou menos, um ano e meio. A necessidade de perseverança, né, Ana? Quer dizer, não foi pouco tempo. Um ano, né? Foi bastante Olha pra tempo. isso, é. E quantas mães chegam na igreja, vêm na corrente da família, um dia, 2, 3, quinta, quarto, seja... E, poxa, não é possível, está piorando. Exatamente. Porque eu acredito até que quando sua mãe começou a buscar por você, tua mãe devia ficar caladinha, com certeza, confiando em Deus, mas ela devia ver que você até piorava. Eu saía mais, porque não tinha aquela pessoa mais para brigar comigo, para me dar sermão. Você se sentiu mais livre e aprontava mais. Quer dizer, aos olhos humanos, não está tendo... Parecia que tinha piorado. Está piorando, né? Piorou. Uhum. E aí nisso eu fui para a igreja. E lá na igreja teve uma pessoa que contou um testemunho, um relato da vida dela, que era parecido com o meu, e que ela foi e ela quis mudar. Então a vida dela começou a ser diferente. E eu ouvindo aquilo, eu falei, poxa, eu busco ter a felicidade nas drogas, no álcool, nas festas. Eu consigo, mas é momentâneo. Ela está falando que ela tem, ela não precisa disso. Se ela conseguir, eu também vou conseguir. Então, a partir daquele momento, eu parei de usar as drogas. Quer dizer, você piorou para melhorar. Eu piorei para melhorar. Eu desci para conseguir subir, né? Que é o que muita gente precisa entender, né? É que nem quando a gente... Clodomir sempre faz sempre coloca dessa forma, que, por exemplo, quando a gente vai fazer faxina na casa, né, Ana? A gente bota tudo de perna para cima, né? Para que depois fique tudo limpinho, harmonioso, mas na hora mesmo da limpeza é uma desordem. E é essa sensação que às vezes a pessoa tem quando ela começa a buscar Deus em relação ao filho. Vem essa desordem, vem essa bagunça, dá a impressão de que piorou, mas não é isso. É porque quando Deus começa a limpar, vai pipocando os problemas, o diabo se manifesta mesmo, até a fim de desanimar. Na verdade, aí sim que as coisas estão sendo colocadas no seu devido lugar. E de uma forma limpa, perfeita, agradável de se ver. Mas é necessário que você tenha nesse período, nesse processo, que você seja perseverante, que você confie naquele que você está buscando. Que foi o que sua mãe fez? Ela confiou e ela viu a resposta. Porque você mudou. Mudei. E desde o primeiro dia eu já não quis mais usar nada. Eu cheguei em casa, tudo que eu tinha eu já joguei fora. Só que o ódio que eu sentia não saiu da noite para o dia. Foi um processo que eu tive que passar para poder sair tudo aquilo. E por mais que eu não quisesse mais fumar, mais sair, ligações vinham. Era isso que eu ia te perguntar, porque é isso que eu vejo que o Rogério sempre relata, né, dos atendimentos que a gente sempre faz. Que a vontade existe, né, que as pessoas, esse desejo não cessa do dia para a noite, né? Afinal, quanto tempo você ficou viciada? Foram 5 anos. 5 anos. Então, a pessoa não chega na igreja hoje e amanhã, no estalar de dedos, não tem mais desejo, né? Não é assim. Não é assim. Eu decidi parar. Naquele dia eu falei, a partir de hoje... Você tomou essa decisão. Exatamente. Mas o seu organismo... Mas as vontades vinham diariamente. Eu não digo nem diariamente, eu digo constantemente. Constantemente. Porque como eu comecei a fumar em casa, então eu estava em casa, não tinha nada para fazer, o que vinha na minha cabeça? Vai fumar. Eu lembro que no testemunho, o Rogério até conta que os 3 primeiros dias foram, assim, terríveis para ele. Porque ele falou que no primeiro dia também aconteceu isso. Os amigos, que ele nunca ofereceram nada para ele. Pois nesse dia que ele decidiu, tomou essa decisão com Deus e falou, hoje eu vou largar. Nesse dia vieram oferecer para ele. Não, ó, é seu, é um presente nosso para você. Mas o poder da decisão é grande, né? A decisão é uma coisa que
que a pessoa precisa tomar Você falou assim, não, chega, a partir de hoje eu decido. Você não considerou o que você queria, você tinha vontade, era legal estar com as amigas, sem dúvida nenhuma, era seu círculo de amizade, né? Mas quando você decidiu, você pagou o preço. Eu paguei o preço, porque foi que nem a senhora falou, aqueles amigos que supostamente tinham me esquecido, quando eu decidi, eles voltaram. E era ligações, Natália, eu consegui uma droga aqui, eu tenho ingresso para ir para a festa, eu tenho ingresso para ir para o show, vamos. Eu queria ir, mas eu falava não. Mas então, o que sustentava essa sua força de falar não, era essa sua decisão, Era a né? minha decisão. Eu digo que eu tive que ter muito pulso firme comigo mesmo. Porque até então a minha mãe tinha muito pulso firme comigo, mas não adiantou. Agora imagine você se negar, você falar, eu quero, mas não quero. Eu acho que esse pulso firme você teve mediante ao que foi te apresentado, não foi? Mediante aquele dia, dentro da igreja, você ouviu alguém dando um testemunho e você se viu e falou, peraí, eu quero o que ela tem. Né? Eu quero essa felicidade que ela disse que então, ela tem, vale sem a precisar pena de nada. eu tomar essa decisão e resistir a tudo isso. Né? Por isso que vem essa força, né? Que você fala, não, eu quero, eu vou resistir. Mas foi bem difícil. Foi Né? bem difícil. Eu imagino. Nós estamos quase terminando o nosso programa. Eu queria que você falasse o que mudou dentro de você e na sua convivência com a sua família. Mudou tudo. Primeiramente, aquele vazio que eu tinha passou. Deus preencheu aquele vazio, aquela felicidade que eu não tinha, que eu tinha que procurar nas drogas, nas festas, eu tenho dentro de mim hoje. E você comentava com a gente que mesmo você vendo que teu pai continuava o mesmo pai, agressivo, ausente, mesmo eles permanecendo dessa mesma forma, porque você tinha mudado. Você conseguiu enxergar tudo de forma diferente e conseguiu conviver bem com eles. Sim, hoje em dia é 1000 amores. Meu pai, eu amo meu pai, amo a minha mãe, minha irmã, aquele ódio que eu sentia pela minha irmã, porque eu pensava que ela tinha roubado a minha mãe. Não, hoje eu a amo a minha mãe, amo meu pai. A convivência da gente em casa é totalmente diferente. Hoje sou casada, eles me ligam, mas você não vai vir aqui? Não, vem cá, a gente tá com saudade, vem almoçar, vem. A gente vai lá, para sair de lá é uma guerra. Não, fica aqui, dorme aqui. Mas olha, Ana Cláudia, moral da história, mudando você por dentro, muda tudo. Exatamente. Não existe outro jeito, né? Você vê, ela continuou com os pais, enfrentando as mesmas dificuldades, mas o vazio foi preenchido. A forma com que ela olhava para os pais mudou. Tudo mudou. Então, não depende de nada nem ninguém, até porque essa é a pior condição que o ser humano pode viver, de dependência. Isso é muito frustrante. Você esperar alguma coisa, alguém fazer alguma coisa por você, alguma coisa acontecer na sua vida. Não dependa de nada, não dependa de ninguém. É a pior condição que existe. Se você tem que depender de alguém, só de um, que jamais vai te decepcionar, é Deus. Eu desejo a você um ótimo final de semana, nosso programa chega ao final e até segunda-feira.